Olá, boa noite. Mais uma semana que estamos, lendo o livro Devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lili. Estamos na 21ª semana. E hoje, 8 de março de 2022, terça-feira, e nós estamos comemorando o Dia da Mulher, o nosso dia. E que Deus nos abençoe, né? Nós somos mulheres virtuosas, mulheres amadas do Senhor. E bom, temos que tomar posse disso. Deus nos botou no mundo à toa. Nós temos um propósito. Cada uma de nós tem um propósito nessa vida. E nós vamos falar nesse capítulo, desse semana 21, tá falando sobre deixa eu confirmar aqui, tá falando sobre debaixo da superfície. Vai falar de iceberg. Vamos ver as leituras? Nós vamos ter 3 leituras. Vamos ter Jeremias 17:10, Salmo 51, e 1 Samuel. Então, alguns dá para ler e alguns vai estar na descrição embaixo do vídeo. Jeremias 17:10 fala: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. É o valor da confiança em Deus e sua salvação. Então, cada um de nós vai dar, tem um caminho, e cada um de nós, Deus está esquadrinhando o coração, e nós precisamos, seguir os mandamentos dele. O segundo é Salmo 51. Como ele é grande, eu vou ler alguns pedaços só. É um salmo de confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de ti. E versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, que nós possamos ser renovados, Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o teu espírito voluntário. Então, que nós possamos lembrar de confessar ao nosso Senhor e pedir a Ele que Ele possa criar em mim, criar em nós um coração puro e renovar o espírito reto. E a outra leitura é 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então o coração, tá em alta. Então Deus olha o nosso coração. E tem uma meditaçãozinha, eu achei muito interessante sobre esse versículo. As aparências enganam. Poucas pessoas estão totalmente satisfeitas com sua aparência física. Se pudesse escolher, muitas mudariam o seu aspecto. Umas escolheriam mudar cabelo, nariz, olho, ou quem sabe lábios, orelha, queixo, enfim, alguma coisa seria mudada. Mas que seria, hein? Muitas gastam verdadeiras fortunas nessas tentativas, enfrentando cirurgias estéticas que nem sempre dão certo. Algumas delas acabam se transfigurando em verdadeiras aberrações, muito, muito piores do que eram antes. Se para nós a aparência física tem tanta importância,
é confortador saber que, para Deus, o que realmente conta é o nosso interior, o nosso caráter, e não a nossa aparência é o que vale. Davi, comparado a seus irmãos, nem de longe seria escolhido por Samuel para ser o rei de Israel. Porém, Deus, cujo olhar penetrante atravessa o verniz exterior e vai até aos secretos recessos do coração humano, viu naquele adolescente aquele que se tornaria o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Quando avaliamos uma pessoa, somos limitadas às características físicas que podemos observar. Boa aparência, boas maneiras, personalidade, tom de voz, competência. Porém, o mais importante que está fora do visual, não nos é dado conhecer. A mente de uma pessoa, só Deus conhece. Vemos o exterior, mas o interior é Deus que conhece. Querida leitora, se você está contente ou não com a sua aparência, para Deus isso não importa. Para Ele o que importa é sua beleza interior. Para alcançar a beleza que deixa Deus satisfeita, seguem aqui algumas dicas importantes. Para os seus cabelos, use o shampoo da paz. Para os seus lábios, o batom da verdade. Para o seu rosto, o blush da sinceridade. Para os olhos, o rímel da pureza. E para tornar o seu perfil atraente, use a caridade para as mãos, o amor para o coração e a retidão para o corpo todo. Lembre-se de vestir a grife da justiça de Cristo. Seja linda e feliz. Com Jesus sempre seremos lindas e felizes, não é? Então vamos ver o que a Zoe falou sobre debaixo da superfície. Ela fala, sempre é meio frio. Então ele está falando de iceberg, né? Iceberg é coisa de frio. Desde pequena, eu sempre quis morar onde nevasse. E um dia visitar o Polo Norte. Depois de um tempo, descobri o que era um iceberg. Aquela montanha, ou de maneira mais técnica, uma grande massa de gelo flutuante que se desprendeu de um glaciar e foi levada ao mar. O maior iceberg encontrado até hoje é chamado de A68, um bloco que soltou da Antártida em 2017 e pesa 1 trilhão de toneladas e tem 5,8 mil quilômetros quadrados. É uma coisa imensa. O equivalente à área do Distrito Federal, em Brasília. Isso aqui, ela pegou isso num livro, numa revista, né? Publicada no Estadão em 7 de fevereiro. Como a diferença de densidade envolvida é pequena, a maior parte da massa de um iceberg está submissa, sendo a parte visível cerca de 10%. Então, é 10% para a água que a gente vê e 90% para baixo d'água. Os icebergs flutuam na água do mar, porque o gelo é menos denso do que a água. Você já deve ter escutado a frase, isso é apenas a ponta do iceberg, significando que, em determinada situação, estamos vendo apenas 10% do que realmente está acontecendo. Enquanto os outros 90% permanecem ali, submersos na água. Eu diria que nós, seres humanos, somos como os icebergs. E é interessante como Jesus sempre focou seus maiores ensinamentos nos 90%, pois era lá que ele queria causar uma transformação profunda. O que está debaixo da nossa superfície é de grande valor para Deus, já que é o que reside o nosso caráter, as nossas motivações reais, os nossos pensamentos,
e a nossa vida secreta. Este lugar também define nosso relacionamento com Ele, se vivemos aquilo que pregamos e se por fora somos os mesmos que por dentro. Um grande desafio da nossa sociedade atual é trabalhar mais em nossos 90% do que nos nossos 10%, pois o trabalho dos 10% é o que gera retorno imediato e, de alguma forma, preenche nossas carências e nos traz uma falsa aceitação. Então, no mundo, só quer ver o que está por cima, não quer ir a fundo para descobrir o que realmente é. Jesus Cristo sempre estava preocupado com as intenções do coração. Lemos em Mateus 5:20, quando ele diz que a nossa justiça deveria exceder a dos fariseus. Ele estava falando do lugar das nossas motivações. Os fariseus eram pessoas corretas, justas e de boa moral, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Sem querer, colocamos toda a nossa energia em termos um bom comportamento. Nos esforçamos para ser agradáveis, responsáveis, caridosos e assim por diante. Mas o nosso chamado é ir além disso. É realmente viver por dentro daquilo que vivemos por fora. Sendo o que está por fora só pode ser o resultado daquilo que contemos debaixo da superfície. Então nós temos que ter que ser dentro e fora o mais transparente possível. A intimidade com Deus está dentro dos 90%. Um lugar onde ninguém nos aplaudirá ou nos afirmará. Lá não existe mentira nem aprovação alheia, mas é um lugar onde a verdade reina e temos o imenso privilégio de trabalhar em nossos 90%. Deus anseia esse lugar. Ele ama esse lugar em você. Talvez por anos você tenha tentado ser alguém por fora para suprir sua infelicidade por dentro. Mas é tempo de entender que Ele sempre está próximo do coração quebrantado. Construa o seu eu interior, desenvolva aquilo que você realmente é e veja os benefícios que o andar diante dos olhos de Deus pode lhe proporcionar, pois é somente ali que somos satisfeitos. Tem uma música, que eu gosto muito. Aos olhos do Pai, você é a obra-prima. Então Ele nos conhece, Ele nos fez, Então a gente tem que construir o nosso interior, desenvolver aquilo que é benefício para andar diante dos olhos de Deus. A oração. Senhor Deus, obrigado porque tu vês o meu coração, mesmo quebrado e tão falho. Tu me amas. Não quero viver em função do que está na superfície. Quero viver plenamente a tua vida em mim. Abre os meus olhos para ser uma pessoa mais profunda em ti. Revela-me mais do teu amor por mim. Em nome de Jesus, amém. Que nós possamos, querer se mostrar ao nosso Deus, não só nos 10%, mas nos 90%, E que nós possamos estar querendo estar ligada ao Pai sempre, em todos os momentos. Então, vamos sair da superfície, vamos nos aprofundar na intimidade. Feliz Dia da Mulher e semana que vem vamos estar juntas. Um beijo no seu coração.